Fala, Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vim aqui falar dessa ferramenta, né, que está sendo muito falada aí na internet, né? Tem muito conteúdo sobre ela, né? Tem muita gente gerando mesmo conteúdo sobre o ChatGPT. Bom, Matheus, o que é ChatGPT? Caso eu acredito que você já conheça o que é o ChatGPT, né? Mas ChatGPT é uma inteligência artificial, né? E ela é num formato, porque chat? Ela é como se fosse um bot, né? Então a gente vai falar com o chat, vai fazer perguntas e ela vai responder como se fosse um humano respondendo ali pra gente, né? Ela funciona como se fosse uma rede neural para ter ali essas informações mais precisas, né, como se fosse um humano mesmo, né? Ela tem uma base de dados ainda até 2021, então ela analisou milhares de artigos na internet, ela foi treinada por pessoas, né, dando feedback, e ela foi melhorando e ela está melhorando a cada dia. Bom, pessoal, pesquisando ali no Google o que é ChatGPT, cai nesse primeiro artigo aqui, caiu para mim, né, que é na Folha de Pernambuco, né. Fala, o ChatGPT é uma tecnologia que já conquistou mais de 1 milhão de usuários ao redor do mundo, né. É uma plataforma gratuita de inteligência artificial. Pessoal, por enquanto é gratuita, né, porque ele sim está aproveitando as nossas perguntas para treinar elas, né. Aqui o que fala, o que pode fazer o ChatGPT, né? Qualquer pessoa pode entrar lá, né? E tem aqui uma listinha, né, de coisas que a gente pode fazer com ela. A gente pode fazer cálculos matemáticos, traduções, receitas culinárias, né, planejamento, conselhos, mensagens motivacionais ou de boas-vindas, né, criação de artigos, histórias, perguntas, né? E a gente vai fazer um pouquinho sobre isso. Mas, né, Matheus, por que você está falando de ChatGPT? Vamos dar uma olhada se o ChatGPT conhece Hackintosh. Então a gente vai ver se o ChatGPT consegue nos auxiliar na criação do nosso Hackintosh. Então a gente vai fazer umas perguntas de Hackintosh para o ChatGPT, né? Bom, primeiro eu vou fazer uma pergunta tranquila aí para ele, né? Vamos ver como ele responde, né? E depois a gente vai fazer as perguntas de Hackintosh. Até eu usei esses dias, a gente pegou uma companheira nova aqui pro editor e eu escolhi o nome dela fazendo perguntas aí pro ChatGPT. Quais os nomes de gatos dos Estados Unidos, quais os nomes mais comuns, quais os nomes mais comuns para gatos no Brasil, né? Então ele deu uma boa ajuda aí pra gente para escolher o nome aí da companheira do editor. Beleza, pessoal? Vamos aí pro ChatGPT e vamos fazer umas perguntinhas aí para ele. Bom, pessoal, tô aqui no ChatGPT, essa é a carinha dele, né? É um chatbot, né? Aqui a gente tem um prompt que a gente pode fazer as perguntas para ele e ele vai responder ali de uma maneira como se fosse uma pessoa, né? Então, assim, antes de a gente fazer uma pergunta sobre Hackintosh, né, vamos fazer uma outra pergunta aí para ele. Tem muita gente usando até o ChatGPT para fazer roteiros aí de vídeos aqui para o YouTube, né? Então, eu vou pedir para ele fazer um roteiro sobre um vídeo sobre finanças. Vamos perguntar aqui para ele. Faça um roteiro de vídeo sobre finanças para o YouTube. E aí ele começa a pensar. Hoje está um pouquinho lento nesse momento aqui que eu estou usando, né? Geralmente era bem mais rápido você mandar aqui, ó. Mas ele já começou a escrever aqui, ó. Aí ele falou aqui para mim, ó. Introdução, explica a importância de gerenciar suas finanças e como isso pode ajudá-lo a buscar seus objetivos financeiros, né? Orçamento, ensine as pessoas como criar um orçamento e como pode ajudá-los a controlar suas despesas, né? E aí ele vai elaborar aqui. Então eu poderia pegar esse aqui, ele já me deu uma ideia sobre um vídeo sobre finanças que eu poderia usar ali pro YouTube, né? Então aí ele vai descrever tudo aí pra gente, né? Poupança, explique como começar a poupar dinheiro independente do seu salário, dê dicas sobre onde investir o dinheiro poupado, investimento, explique as diferenças de tipos de investimento, ações, títulos, né? Então assim, é isso aí que ele dá pra gente, né? Enquanto isso eu vou já digitando uma outra pergunta aqui. Eu vi umas pessoas usando para criar nomes, né? Então eu vou pedir para ele, né, para criar um nome pro meu canal do YouTube, né? Então aqui, ó. Nome, me ajude a criar um nome para meu canal no YouTube sobre Hackintosh. Então ele ainda está escrevendo ali tudo sobre a outra pergunta, né? Já deve terminar. Vou lançar essa pergunta aqui para ele.
qual nome ele iria sugerir para um canal de Hackintosh, né? Hackintosh Central, Mac on Hack, Hackintosh Builds. Então ele vai dando ali uma ideia pra gente, né? Hacked Macs, Hackintosh How-To, Hackintosh Word, The Hackintosh Hub, Hackintosh Genius, Macs Hacks, Hackintosh Pro. Aí ele fala aqui, ó, esses são alguns exemplos de nomes que podem ser adequados para um canal de YouTube sobre Hackintosh. Escolha um que te agrade mais. Vamos perguntar para ele, né? Você sabe o que é um Hackintosh, né? O que é Hackintosh? Ele vai responder aí pra gente, tá processando aí a informação. Vamos esperar um pouquinho. Hackintosh é um termo usado para descrever o processo de instalar o sistema operacional macOS em um computador que não é projetado pela Apple. Isso geralmente é feito em computadores baseados em PCs, mas também pode ser feito em alguns outros dispositivos. O objetivo é obter as funcionalidades de um macOS em dispositivos que não é suportado pela Apple. Isso pode incluir acessos a aplicativos exclusivos da Apple, como iTunes, iMovies, além de outros recursos do sistema operacional. Então ele sabe o que é um Hackintosh, né? Vamos perguntar para ele quais os passos para fazer um Hackintosh. Quais os passos para criar um Hackintosh? Vamos ver o que ele vai falar para você. Os passos para criar um Hackintosh vai depender do hardware e da configuração do seu computador, né? Que geralmente pode incluir os seguintes, né? Verificar a compatibilidade antes de começar. Você deve verificar se seu hardware é compatível com o macOS. Existem várias listas aí na internet, né, que ele vai dar pra gente, que pode ajudá-lo, né? Aí a gente vai precisar criar uma unidade de instalação, né, que ele vai falar que eu vou precisar ter um pendrive aí. Ele cita o Unibist, né? Não sei porquê. Configurar a BIOS realmente é um passo aí que a gente precisa fazer para criar um Hackintosh, né, com tudo que a gente tem que fazer ali na BIOS, né, SATA Mode, Security Boot, né, então todas essas opções, né. Inicia a instalação, né, ele não falou nada da Pastefy, né. A gente já vai perguntar para ele, né, se ele sabe criar uma Pastefy ou como criar uma Pastefy aí pro Hackintosh, né. E configurar o sistema depois de instalado, né, eu falo ali para instalar, criar as partições de disco. Basicamente ele deu uma noção aqui, né, de como criar aí um Hackintosh. Ele tá falando aí, ele gosta de falar mesmo, né. Ele vai dar ali uns 8 passos aqui, né. É importante lembrar que existem alguns riscos de seguir esses passos, com problemas de compatibilidade, hardware e essa prática não ser suportada pela Apple. Vamos perguntar para ele se Hackintosh é crime. Hackintosh é crime? Vamos ver o que ele vai falar pra gente. Olha, ele tá falando, a criação de um Hackintosh, ou seja, instalar o sistema operacional macOS em um computador que não é projetado pela Apple, não é ilegal em si mesmo. No entanto, pode violar as condições acho que os termos de uso, né? Que especifica que o macOS deve ser executado em dispositivos vendidos ou licenciados pela Apple. Então ele está falando que ter um Hackintosh é a gente violar esses termos, né? Além disso, a Apple não oferece suporte técnico para dispositivos Hackintosh e não garante que o sistema operacional irá funcionar corretamente, né? Além disso, dependendo do país de sua residência, pode haver leis que proíbam modificação de dispositivos de hardware originalmente fornecidos pelo fabricante, o que proíbam a violação dos direitos autorais. A criação de um Hackintosh pode violar essas leis. É importante verificar as leis locais antes de prosseguir com esse processo. Então ele já falou aqui pra gente, né, que não é legal criar um Hackintosh. Vou perguntar para ele quais as placas de vídeos compatíveis com Hackintosh. Vamos ver se ele sabe isso. Quais as placas de vídeo compatíveis com Hackintosh? Vamos ver se ele sabe. Se ele consegue dar essa informação pra gente. Bom, pessoal, ele começou aqui a listar, né? Ele está sendo um pouco genérico aqui, né? Falou das NVIDIA GeForce série GTX, né? Então falando que algumas são bem populares, né? Porque como ele tem uma base mais antiga, né? Ele é até 2021, né? Então, assim, ele com certeza
capturou essas informações aí, ele não dá especificamente a placa essa RX e tal, né? Mas ele está falando assim, a AMD Radeon, as placas Radeon também são compatíveis, né? Realmente são, né? Não todas, né? Mas tem boa compatibilidade. As Intel, os HDs, então pelo menos ele soube, né? Quais tipos de placas, né, eram compatíveis, né? Ele acabou listando as NVIDIAs Quadro aqui, né? Algumas também são compatíveis, né? Então ele está falando que essas são apenas algumas placas de vídeo. Vamos perguntar se ele sabe uma placa de vídeo específica, né? RX 580 é compatível com Hackintosh? Bom, ele falou aqui, ele não deu exatamente que ela é compatível, mas ele falou, ó, muitas pessoas, então ele já sabe que muitas pessoas tiveram sucesso. Bem provável que você vai ter sucesso também usando uma RX 580 aqui. Então ele, pelo menos, soube buscar essa informação aqui, ele tá dando várias outras informações aí pra gente, né? Vamos perguntar uma placa que a gente sabe que não é compatível, não sei se tá na base dele, né? Vamos perguntar, a NVIDIA... NVIDIA 2060 é compatível com Hackintosh? Essa é uma placa não compatível, né? Vamos ver se ele sabe isso ou ele só vai considerar o NVIDIA, vai falar, as placas NVIDIA podem ser compatíveis ou não. Ó, ele disse que é. Então, assim, às vezes ele não tem certeza das coisas, então ele disse aí pra gente que é compatível, mas não é compatível, né? Como a gente sabe, né, é uma inteligência artificial que está em evolução, né, e ela pode aí nos ajudar, mas ainda ela não tem 100% de certeza, né, tem erros, né, e isso tá aqui, o nosso feedback ajuda aí, né, a melhorar aí essa ferramenta. Bom, pessoal, era isso aí, eu acho que o videozinho já tá ficando até longo, né, só queria trazer para vocês uma brincadeira aí, usando o ChatGPT aqui no Hackintosh. E foi mais para mostrar esse mundo aí para vocês, né? Dá para fazer muitas coisas, dá para vocês pesquisarem na internet. Tem muita gente aí criando pequenos negócios, ele dá dicas aqui, criando roteiro para vídeos no YouTube, criando roteiros para blogs, né? Então tem muita gente aproveitando aqui, pegando ideias para criar o nome de uma loja, assim, tem muita informação aqui, né? Dá para você, por exemplo, eu pego os títulos ultimamente dos meus vídeos, né? Coloco aqui e falo assim, melhora esse título, ele gera um título novo, né? Eu só quis trazer um pouquinho aí, né, do ChatGPT para vocês e a gente vê se eles conhecem ou não Hackintosh. Bom, a gente viu que ele conhece Hackintosh, mas não é uma ultra conhecedor que vai dar vai dar o passo a passo pra gente fazer um Hackintosh, mas a gente consegue tirar alguma duvidazinha aqui com ele, né? Ele tem algumas informações e ele pelo menos conhece, né, o que é Hackintosh. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu e até a próxima!